Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo que hoje tá um pouquinho diferente, tá mais pessoal assim mesmo, porque nesse vídeo de hoje eu queria dividir com vocês um pouco de como está sendo a nossa experiência de entrada do Lucas, o nosso filho, na escolinha pela primeira vez. Eu tenho dividido um pouquinho de como tem sido essa experiência nossa, os dias, né, desde que ele entrou na escolinha lá pelo meu Instagram, nosso dia a dia, que eu costumo compartilhar um pouquinho por lá. E aí foram surgindo várias conversas, várias perguntas de vocês e eu achei importante trazer esse tema pra cá também, pra gente falar um pouco a respeito de adaptação escolar da criança, a decisão de colocar ou não colocar na escolinha, se teria uma idade certa, né, mais recomendada pra gente tomar essa decisão de colocar a criança na escolinha, o que exatamente levar em consideração nessa hora. Eu quero falar também a respeito da escolha da escolinha, tudo que é importante considerar e como tem sido essa experiência para nós por aqui. Então, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo meu por aqui, se você ainda não me conhece, eu sou a Caroline Janírio, eu sou psicóloga, sou mãe. Por aqui a gente conversa bastante a respeito de primeira infância, desenvolvimento infantil, maternidade, emoções e comportamentos das crianças. E como eu disse, nós estamos vivendo essa experiência de adaptação escolar, escolha da escolinha do Lucas, e ele entrou agora na escolinha pela primeira vez aos 3 anos de idade. E eu gostaria muito de ter feito com vocês alguns vídeos mais específicos a respeito de cada um desses temas, né? A escolha da escolinha, o que é importante levar em consideração, saber se é o momento ou não de colocar a criança na escola, o que é importante considerar na escolha do local, né, da escolinha onde a gente vai colocar a nossa criança, a fase de adaptação, como a gente pode fazer, conduzir esse momento com as crianças. E eu digo que eu já gostaria de ter feito esses vídeos antes, porque hoje, né, na data em que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu sei que as aulas já começaram pra maioria das crianças, a maioria das escolas, e a maioria das famílias já está vivendo esse período de adaptação, né, assim como nós por aqui, ou já tomaram a decisão de colocar ou não colocar ainda na escolinha, já escolheram a escola, enfim. Mas a verdade é que as últimas semanas aqui pra nós têm sido bem atípicas em relação à nossa rotina, muitas coisas novas acontecendo por aqui, muitas decisões, e eu acabei não conseguindo parar pra fazer isso. Mas no vídeo de hoje, mesmo assim, a gente vai dar uma pincelada sobre tudo isso. Eu quero falar um pouquinho a respeito desses temas com vocês, sim, também mesclando aí com a nossa experiência, respondendo a maioria das dúvidas que vocês deixaram lá, né, pra gente, no nosso Instagram, enfim, nas mensagens, nos comentários. Daí, então, os vídeos mais específicos e aprofundados a respeito de cada um desses temas da adaptação escolar, a escolha da escolinha, eu vou ficar devendo pra vocês pro próximo ciclo escolar, mas eu espero que esse vídeo aqui já te ajude bastante, já ajude muitas famílias que estão vivendo esse momento também. Eu quero dividir então com vocês agora como é que foi a nossa tomada de decisão de colocar o Lucas na escolinha, como nós temos conduzido a adaptação do Lucas por aqui e os pontos que eu considero importantes a gente levar em consideração nesse processo todo. O Lucas está agora com 3 anos de idade, ele completou 3 anos faz uma semana, então já faz uma semana que ele tá nesse processo de adaptação escolar. Ele completou 3 anos no domingo e na segunda-feira já foi o primeiro dia dele na escolinha. E aí eu fui separando algumas perguntas que vocês mais enviaram, né? E aí uma das coisas que vocês perguntaram muito é por que a gente colocou agora com 3 anos de idade. Algumas pessoas ficaram curiosas de por que a gente não colocou antes, né? Como que a gente lidou com a rotina, com o Lucas por aqui, trabalho, sem que ele estivesse na escolinha mais cedo do que isso. E algumas pessoas também questionaram por que a gente colocou agora e não esperou até a idade obrigatória, né, 4 anos de idade. E eu sempre dividi com vocês, na verdade, que a nossa intenção era colocar mesmo o Lucas na escolinha entre 3 e 4 anos de idade, que é a idade obrigatória, né? Esse sempre foi um desejo nosso mesmo, manter o Lucas em casa durante esse período, e nós conseguimos seguir bem de acordo com a nossa rotina aqui, o trabalho de casa. Então a gente conseguiu fazer um planejamento onde se encaixasse muito bem manter o Lucas em casa até agora, dividindo a nossa rotina de trabalho, de cuidados com o Lucas, de atenção para ele, e isso fluiu muito bem, se encaixou bem na nossa realidade muito bem até aqui, né, até esse momento. É claro que existem muitas realidades diferentes, muitas demandas, muitas necessidades diferentes das famílias, e esse é um ponto super importante que a gente tem que considerar também. Então, para nós, na nossa realidade, na nossa rotina, se encaixou bem de acordo com o planejamento que a gente tinha feito por aqui.
E essa é uma dúvida muito recorrente também, né? Não é ruim para a criança não entrar mais cedo na escolinha, ela não tem necessidade de conviver com outras crianças, de se desenvolver ali, né, na parte social, brincando com outras crianças, de estar mesmo no ambiente escolar antes dos 3 anos de idade. Então, o que eu quero te dizer é que se você decidiu não colocar a sua criança menor de 4 anos na escola, acalma o seu coração. E se você decidiu colocar também, acalma o seu coração, a gente também vai falar sobre isso. Mas o que é importante você saber, se você decidiu manter a sua criança em casa, assim como a gente por aqui, né, até aí por volta de 3, 4 anos de idade, é que antes dessa idade, em termos de desenvolvimento, a criança não tem ainda a necessidade do ambiente social escolar, né, da socialização com outras crianças para se desenvolver. E nem desenvolver essa parte, inclusive, da socialização mesmo, porque para criança menor de 3, 4 anos de idade, a principal relação social, né, os principais vínculos sociais que a criança precisa estabelecer e fortalecer é com a família, com os cuidadores diretos ali. Então ela precisa do fortalecimento da relação desse vínculo direto ali, né, com os cuidadores, com as pessoas que estabelecem essa relação de apego com ela, para que ela possa se abrir para o social quando ela estiver apta em termos de desenvolvimento para isso. E isso acontece geralmente em torno de 3 ou 4 anos de idade mesmo, é quando no desenvolvimento acontece essa abertura maior para o social, para o ambiente social fora do núcleo familiar de apego da criança. É por isso que, de acordo com a nossa realidade aqui, com as nossas possibilidades, nós queríamos manter o Lucas em casa até aí por volta dos 3 anos de idade, porque nós sabíamos que não é uma necessidade da criança estar em contato com outras crianças no ambiente escolar em termos de desenvolvimento antes dos 3, 4 anos de idade. Mas é muito importante dizer também que se a família tem a necessidade de colocar a criança na escola antes disso, não é o fim do mundo, não tem problema nenhum também. Então, com amor, com paciência, com acolhimento, vai ficar tudo bem também para a criança, mesmo que ela seja mais novinha, mesmo que ela seja menor de 3 ou 4 anos de idade. A gente já vai falar mais sobre isso. Só para deixar claro que de forma alguma quer dizer que colocar a criança mais novinha, né, com 2 anos, com 1 ano, com alguns meses, às vezes as crianças já precisam ficar na creche por conta da necessidade da família, da necessidade de trabalho da família. E isso não quer dizer que de alguma forma vai ser prejudicial para o desenvolvimento dela em nenhum sentido, tá? Então não necessariamente vai ser traumático ou vai ser ruim para a criança se a gente conseguir acolher e atender bem as necessidades que ela tem nesse momento do desenvolvimento dela também. Mas então, Carol, por que vocês decidiram colocar agora com 3 anos e não esperaram a idade obrigatória, né, da escolarização, que no Brasil é aos 4 anos de idade? Por que vocês decidiram agora já esse ano colocar? Nós já estávamos pensando, avaliando essa possibilidade no final do ano passado, porque a nossa rotina de trabalho mesmo, nossa rotina aqui familiar tem mudado um pouquinho, tem demandado algumas outras tarefas, funções, atenções nossas que nos fizeram começar a considerar essa possibilidade de colocá-lo já esse ano na escola. E também o Lucas começou a demonstrar um interesse muito maior em explorar outros ambientes e em estabelecer também essa relação com outras crianças, né? Então é importante a gente observar a nossa criança também. O Lucas começou a demonstrar mais essa necessidade de uma forma mais marcante e a gente começou a avaliar tudo isso. Mas a gente ainda não tinha tomado a decisão final mesmo, a gente ainda estava ponderando algumas outras coisas, porém algumas coisas aconteceram já no comecinho aí de janeiro, na nossa rotina familiar, no nosso planejamento por aqui, e aí nos fizeram ter mais certeza dessa decisão de colocá-lo mesmo na escolinha para começar já esse ano, o que nos leva ao próximo tópico da nossa experiência, que foi a escolha da escolinha. Como a gente tomou a decisão, então, um pouquinho já em cima da hora, né, pertinho de começarem aí as aulas, muitas das escolinhas aqui da nossa cidade já estavam com as vagas limitadas e nós fazíamos questão, né, fizemos questão de visitar o máximo possível de escolinhas para conhecer mesmo o ambiente, para conversar com os profissionais, para tirar todas as nossas dúvidas e avaliar todos os pontos que nós consideramos importantes, né, nessa escolha da escolinha, do ambiente ali escolar para ele. Então, depois de ter decidido, né, que a gente colocaria mesmo na escola, a gente passou ainda alguns dias visitando as escolinhas, conversando com os profissionais, conversando com outras famílias também que já tinham suas crianças nessas escolas, né, para entender melhor e tomar a nossa decisão levando em consideração tudo que a gente considerava de mega importante para esse momento, né, para essa decisão. E eu já vou citar para vocês então alguns dos aspectos, né, alguns dos pontos que nós consideramos indispensáveis para tomar essa decisão de colocar a criança na escolinha quando a gente tem essa oportunidade de escolher, né? Eu sei que muitas vezes a gente vai ter que
escolher a escolinha onde tem uma vaga disponível, né? Foi quase parecido com o que aconteceu com a gente aqui, porque a gente tomou a decisão bem em cima da hora mesmo, então a gente precisou avaliar dentre as que tinham disponibilidade para receber a gente nesse momento agora, né? Com as aulas já pertinho de começar, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu avaliar muitos pontos importantes desses que eu vou citar para vocês. E mesmo que você precise colocar a sua criança numa creche, numa escolinha, onde, né, é o único lugar que tem vaga, é o único lugar possível de colocar a sua criança, é importante você saber também considerar esses aspectos, considerar o que é importante no ambiente escolar da sua criança, porque a família sempre pode trabalhar em parceria com a escola. Então não é porque a escola sempre seguiu uma cultura, sempre seguiu um jeito, né, uma maneira de fazer as coisas, que a gente não pode participar como família. Nós não podemos ser ativos como família, conversar, propor ideias, estar junto mesmo lá, estar presente no ambiente e na vida escolar da nossa criança. E muitas escolas vão gostar muito e vão ter essa receptividade, né? Vão permitir mesmo que a família faça parte dessa construção também, e a gente pode ter esse papel de levar um olhar de repente diferente para a escola da nossa criança. Então, considerando essa fase, né, pré-escolar da criança, o Lucas entrou no maternal, né, ele está com 3 anos de idade, e considerando a fase da criança em idade pré-escolar, né, ou seja, antes ali dos 6, 7 anos de idade, que é quando a criança está aberta para a alfabetização mesmo, eu elenquei alguns tópicos que a gente precisa analisar e considerar como prioridades no ambiente que vai receber a nossa criança ali por várias horas seguidas, né? A criança vai passar uma boa parte do dia dela ali, então é legal a gente observar essas coisas. Por exemplo, o primeiro tópico que eu elenquei é um ambiente onde a criança possa brincar muito a maior parte do tempo. Então, a criança com menos de 7 anos de idade, ela não precisa ter foco em aprender letras, em aprender números, em ser alfabetizada antes do tempo. Isso não tem nenhuma vantagem para o desenvolvimento da criança, porque ela vai ocupar o lugar ali de outros tipos de experiências que ela precisa ter para colocar esse aprendizado aí no lugar, né? Então, a gente precisa considerar um ambiente que forneça para nossa criança mais do que o foco em falar em matérias específicas, letras, números, que essa escola, que esse ambiente proporcione um brincar, um explorar, um descobrir, vivenciar experiências concretas com o ambiente, com o corpinho, atividades de artes, brincar livre também, atividades práticas do dia a dia. É muito legal também que a escola ofereça algum espaço onde a criança possa ter um contato com o ar livre. Então, se na escolha da escola, do ambiente, você puder considerar isso, né, um local com uma área verde, com um ambiente onde a criança não vai ficar o tempo todo fechada dentro de uma sala, né, que ela vai poder se movimentar pelos ambientes e que tem um bom ambiente externo também, isso faz muita diferença para a criança pequena, porque nessa fase ela precisa muito movimentar o corpo e estar em contato com o ar livre, com as experiências corporais e de movimento. Eu não estou colocando os tópicos em ordem de importância, tá? Até porque esse tópico que eu vou citar para vocês agora eu considero extremamente indispensável, que é o amor, o acolhimento, a atenção, carinho, o respeito à criança. Isso é muito importante, especialmente com os profissionais, né? Os profissionais que vão ficar ali o tempo todo em contato direto com a nossa criança, que vão acolher, que vão atender às necessidades dela. Então vamos lembrar que a criança nessa fase de primeira infância, ainda mais a criança abaixo de 3, 4 anos de idade, ela tem muita necessidade de vinculação e de apego. Não que as mais velhas não tenham também, mas para que a criança possa se sentir segura no ambiente, ela precisa sentir também respeito, amor, acolhimento, precisa sentir que as suas necessidades estão sendo validadas, olhadas, atendidas com carinho, com amor. Então a afetividade é sim um aspecto muito importante, é um dos mais importantes a gente considerar. A tratativa dos profissionais, da professora com a nossa criança, a gente precisa observar com bastante atenção como é que é essa dinâmica ali, porque isso vai ser uma grande resposta à experiência que a criança vai construir, não só com a adaptação escolar, a gente já vai falar de adaptação também, mas com a experiência dela com a escola como um todo. Próximo tópico importantíssimo e indispensável também é segurança. Então, nós procuramos sempre nas visitas avaliar se o ambiente é seguro, né? Como é que é feita a proteção da criança em diversos quesitos. Então, em relação a acesso, né, a portas, janelas, a saída da criança na escola, como que é feita. Então, a gente sempre perguntou como que é feita a entrega da criança, se alguém diferente de nós
nós chega para buscar a criança, né? Diz que quer buscar a criança para levar para casa. Como que a gente garante essa segurança? É importante que esse seja um aspecto levado em consideração pela escola, né? De forma bem formal mesmo. Então, por exemplo, na escolinha do Lucas, somente pessoas autorizadas podem buscar o Lucas na escola e isso é feito de uma maneira formal. Nós até já registramos o nome completo, né? Identificamos as pessoas por meio de documento mesmo, que são as pessoas autorizadas a retirar o Lucas, a buscar o Lucas, ou no horário convencional, ou quando acontece de a gente ter que buscar o Lucas mais cedo, mas nesse caso a gente também precisa comunicar à escola de uma maneira formal e tudo isso para garantir a segurança da criança na escolinha. Também a segurança com relação à prevenção de acidentes, né? Então, avaliar o ambiente como um todo e como é que a escola trabalha com essas medidas de prevenção de acidentes. E agora o tópico que eu quero reforçar é o respeito às necessidades particulares da criança, tanto na adaptação, eu já vou dividir com vocês como é que está sendo esse processo nosso por aqui, como que a gente está conduzindo isso por aqui e o que eu acho bacana considerar também nesse processo, mas não só o respeito às necessidades da criança durante a adaptação, o que é muito importante, mas como um todo também. E na verdade, a forma como a escola conduz esse processo de adaptação já diz muito a respeito da tratativa com a criança durante todos os outros momentos da criança ali na vida escolar, no ambiente escolar também.